convidá-los para fazermos uma leitura bíblica que se encontra no livro do Gênesis. O tema desta campanha é Fortalecendo a Fé em Tempos de Crise, e é um tema abrangente, sugestivo, né? Nós encontraríamos inúmeras referências, inúmeros textos para basearmos a palavra pautada neste tema. Então eu quero tomar Gênesis capítulo 26 e com este personagem, com este patriarca por nome de Isaac, vamos aqui absorver algumas lições de como fortalecer a nossa fé em tempos de crise. Gênesis 26, eu vou tomar alguns versículos deste capítulo e vou pontuando a vocês os versículos que vamos tomar. Assim está escrito: E havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Venha comigo, por favor, agora para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Agora, a partir do versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou um outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome de Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém. Queridos, a passagem que nós temos em questão está relatando para nós uma segunda crise a nível nacional que Isaque vivenciara. É importante que se destaque logo pela leitura do versículo 1 que Moisés, segundo os estudiosos, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, além do livro de Jó, Moisés está relatando que a fome que Isaque estava enfrentando naqueles dias, aqueles povos, aquelas nações, uma crise que ultrapassa os limites de uma cidade, de um estado, de uma nação, posso dizer que quase que uma crise mundial, ela já havia acontecido nos dias de Abraão. Você pode conferir depois em Gênesis capítulo 12, versículo 10, que quando a primeira crise é citada, é percebida, Abraão vai para o Egito. E este talvez
tenha sido um grave erro de Abrão, na época ainda não era Abraão, de ir ao Egito. Porque foi justamente no Egito que Abrão acabou, por um momento, pastor Ailton, pastora Rosângela, deixando de crer no cuidado de Deus. Porque percebendo ele que os egípcios estavam rondando demais a sua esposa, por nome de Sarai, né? Naquela época, depois vai ter o seu nome mudado para Sara, ele combina com ela: quando os egípcios se aproximarem e perguntarem o que você é minha, você vai dizer que é minha irmã ou minha sobrinha, né? Abraão, ao combinar isto com Sara, ele estava deixando bem claro que não confiava totalmente, naquele momento, no cuidado e na proteção de Deus. Tanto é que esta meia mentirinha para o gasto, como diria alguém, custou em mais de 4 séculos da descendência de Abrão lá no Egito. Porque o cativeiro egípcio, ele é resultado de uma meia mentirinha de Abrão. E é importante nós destacarmos isso aqui, e eu tenho falado muito a famílias nos últimos dias, e na semana passada, quarta-feira precisamente, nós estávamos falando sobre um dos netos de Abraão, Jacó. A família de Jacó nos ensina uma lição extraordinária, principalmente Jacó. Todas as decisões que nós tomamos como chefe de família, como sacerdotes do lar e sacerdotisas do lar, refletem em nossa família e em nossa casa. Portanto, em nome de Jesus, que nós aprendamos com os erros que a Bíblia demonstra através dos seus personagens, para que nós não cometamos os mesmos erros. A propósito, o pastor Josué Gonçalves, que muitos de vocês devem conhecer, terapeuta familiar, ele tem uma série de mensagens chamada Aprendendo com os Erros dos Outros. E sempre ele coloca em caráter introdutório, né? Por que a Bíblia não expõe apenas as vitórias dos seus heróis, mas expõe também os seus fracassos? Para que nós não venhamos repetir os erros que estão aqui dos personagens da Bíblia. Pois bem, Isaac agora, a exemplo do pai, quando se depara com a crise, certamente a sua memória é ativada. E ele, peraí, meu pai quando enfrentou uma crise como essa, ele foi para o Egito. Eu também vou para o Egito. Ele se prontifica. Por que antes ele passa em Gerar? Porque Gerar era itinerário para ir ao Egito. E ele precisava, né, também ter uma conversa com um amigo de seu pai, que estava quando ele saiu do período de criança para adolescência, Abimeleque, pois esta amizade de Abimeleque com Isaac e com a sua família já vem desde os tempos de Abraão. Mas a ideia de Isaac era ir para o Egito. Agora nós observamos no versículo 2, e aqui está a primeira lição de como fortalecer a nossa fé em tempos de crise. O texto vai dizer que o Senhor apareceu a Isaac. Irmãos, desculpa, tá? Eu sou muito pentecostal. Desculpa, eu sou muito empolgado. É verdade que 2 seminários presbiterianos me deixaram um pouquinho assim, muito presbiteriano ao invés de assembleano. Há amigos que dizem, pastor Ailton, que eu sou um assembleano infiltrado, né? Estou mais para presbiteriano. Mas ainda eu gosto de glória a Deus, de aleluia, sabe? De línguas espirituais. Isso, minha pastora. E eu vou liberar uma palavra profética para alguém aqui esta noite. Em tempos de crise, o Senhor aparecerá a você. Em tempos de crise, o Senhor manifestará a sua palavra a você. Isaac está em uma crise, ele está pensando em ir para o Egito, está pensando em ir em busca de recursos, e antes que ele tome esta decisão drástica, Deus lhe aparece. Pode ter certeza, os momentos que Deus mais se manifesta na Bíblia e na vida do cristão é em tempos de crise. Eu estava ouvindo, eu gosto ainda, pastor Dari, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Josué Brandão. E a mensagem que ele pregou, ele soltou no canal dele hoje, se chama Mesa no Deserto. Baseado em um salmo em que o salmista pergunta: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Irmãos, é uma pergunta retórica, mas eu pergunto para vocês aqui se é a resposta. Deus pode preparar uma mesa no deserto? Ele não só prepara a mesa, ele prepara um restaurante Empório do Piqui completo lá para alimentar o seu povo, fazendo propaganda, viu? Pensa na comida top, gente. Minha esposa disse: estou com saudade de vir aqui no pastor Dari. Passamos lá em frente esses dias. Deus, ele é especialista em fazer milagres em lugares inapropriados.
ou em lugares que aparentemente não tem nenhuma perspectiva de solução. Foi no vale que ele faz água brotar da terra. Foi no deserto que ele alimentou o seu povo por quase 40 anos, 39 anos e 8 meses para ser preciso. E tinha uma comida que Deus mandava para o povo dele, que a palavra até hoje ela não é tão encontrada a sua semântica entre os estudiosos, porque ela não é de origem hebraica, ela é de origem aramaica possivelmente, que era a palavra maná. Aí os estudiosos, sem saber como definir essa palavra, eles definiram o seguinte: maná significa o que é isto? Não sabemos o que é. Estudiosos dizem que o maná ele tinha o sabor, quando no paladar da pessoa, daquilo que ela mais gosta de saborear. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua comida predileta? Qual é o seu prato predileto? Estudiosos dizem que quando um hebreu levava o maná na boca, por exemplo, se eu fosse hebreu, oh meu Deus, minha barriga me denuncia, pastor Dário. Quando eu estivesse comendo maná, certamente eu pensaria numa lasanha, porque eu amo lasanha. Se você gosta muito de churrasco, se você fosse hebreu e comesse o maná ia ter gosto de churrasco. Oh, que coisa fantástica. Mas eles enjoaram do maná. E Deus mandou carne, Deus mandou cordoniz, Deus sempre mandou a provisão. A gente percebe Deus dando vitória no vale para Josafá. A gente percebe Deus restaurando um vale que na verdade era um cemitério quase que inabitável, porque ali só tinha restos de ossos, e os ossos eram sequíssimos. O que é que eu estou dizendo para você? Que não importa o grau da crise que você esteja enfrentando, Deus aparecerá a você e Ele mudará e reverterá este quadro, porque Ele é especialista em mudar situações assim. Mas Deus não apenas aparece, Ele libera, Ele dá uma orientação, Ele dá uma ordem para Isaac. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja comigo no versículo 2, ele vai dizer: Isaac, não desças ao Egito. E Deus não dá explicação. Irmãos, a propósito, tá? Deus não deve explicação para senhor ninguém. Tem um amigo meu que diz assim, que Deus complica, descomplica, e depois explica ou às vezes não explica por que complicou. Deus não deve satisfação para ninguém. Ele não deve. Ele é soberano. Ele é Senhor. E ele disse: Isaac, não desça ao Egito. Ele disse: não faça como fez teu pai. Só disse: não desça ao Egito. E ele diz: habita na terra que eu te disser. Outra coisa que me encanta demais, principalmente como Deus trata Abraão, Isaac e Jacó. Deus sempre trabalha com esses personagens falando na linguagem do pretérito do futuro. Ele fala a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora ele fala para Isaac: você vai habitar na terra que eu te disser. É como se Deus estivesse dizendo para Isaac: Isaac, eu estou mandando a localização aí para você, tá? Só que a localização não é precisa, eu vou lhe mostrar no caminho, no processo. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto aqui é que em tempos de crise, Deus nos dará uma direção e nós devemos obedecê-la. Você quer que a sua fé seja aumentada em tempos de crise? Obedeça a palavra de Deus. Está aí um assunto que não arranca muito glória a Deus, né? A tal da obediência. Eu estava no ciclo de oração em nossa igreja, ali no setor Pedro, né, a Dipel, e uma irmã pediu uma palavra para dar um testemunho, e ela falou uma palavra linda. Quando ela falou isso, eu disse: pronto, era o que eu precisava para fechar a mensagem que eu vou levar para os irmãos de Vila Sul. Ela disse assim: irmãos, eu tenho aprendido com a palavra de Deus que uma vida de bênçãos é precedida por uma vida de obediência. Aliás, né, relacionamento com Deus está pautado em obediência. O texto que os teólogos da prosperidade mais amam, Deuteronômio 28. E estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito não sei aonde, você não vai ser cauda, vai ser cabeça. Só que eles se esquecem como começa o texto de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 começa assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus.
e obedeceres os estatutos que hoje te ordeno, e guardar os mandamentos que hoje te dou, perceba, ouvir, obedecer e guardar. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Duas lições fantásticas. Uma vida de bênção é precedida por uma vida de obediência, e quem obedece não corre atrás de bênção. A propósito, eu tinha o hábito, porque herdei isso do assembleanismo, quando eu tinha uma oportunidade, seja para dar uma saudação, seja para cantar um hino, seja para pregar, eu sempre perguntava, quem veio buscar uma bênção? Quem nunca perguntou, né? E a igreja toda empolgada, levantava as mãos, quem veio buscar uma vitória? Você sabia que a gente não precisa vir buscar bênção? Você sabia que a gente não precisa vir buscar vitória? Como assim, pastor? Isso é heresia? Está no texto. Se você guardar, se você ouvir, se você obedecer, as bênçãos vão te alcançar onde você estiver. Então, pastor, o que é que eu venho fazer aqui no Templo da Vila Sul? Prestar um culto de louvor e ação de graças por todas as bênçãos que estão te alcançando desde o início deste 2024. E detalhe, né? Eu vim pregar no início do ano aqui, aí eu sentei ali e olhei, meu Deus, 2024 indo renovo. Daqui a poucos dias estaremos em 2025, o tempo está voando. Então nós estamos aqui para agradecer, porque em tempos de crise, as bênçãos de Deus continuam te alcançando por causa de uma vida de obediência. Aí eu vou ser um pouco nostálgico, saudosista, lembrar da escola bíblica dominical, no meu tempo de infância, eu nunca vou me esquecer. O que a tia Joselma dizia para nós quase que sempre, lembrem-se, crianças, o abecedário da língua portuguesa começa com A, B, C, D, E, F, G e vai. O abecedário do crente é diferente, começa com O, B, D, C. Sabe por que Saul perdeu o reinado? Sabe por que Saul foi rejeitado por Deus? Por causa da desobediência. Lembra a lição de moral que Samuel deu nele? Disse, Saul, Deus não está preocupado com o sacrifício. Ele quer obediência. Melhor é obedecer, pastor Dari, do que sacrificar. Sabe por que Jesus é o maior exemplo para nós? Porque Jesus, ele é o maior exemplo de obediência. Como eu amo Filipenses 2, 5 a 11. Ali tem as 3 principais características de um servo de Deus. Paulo vai dizer para a igreja de Filipos que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sentimento de humildade, e estando humilhado, foi até a característica, o caráter de servo, e estando na forma de servo, humilhou-se ainda mais e foi até a forma humana, e estando na forma humana, ele foi obediente, sentimento de obediência, e ele obediente foi até morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, anjos, e na terra, homens, e debaixo da terra, demônios se dobrem, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por que nós podemos dizer que ele é o Senhor? Porque ele é o maior exemplo de obediência. Em tudo ele obedecia ao Pai. E eu quero acreditar nesta noite que aqui na Vila Sul só tem crente obediente. Amém? Obediente. Obedece a Deus, obedece aos seus pastores, obedece à sua liderança. Então Deus fala com Isaac, habita na terra, que eu te disser, Isaac obedece. Aí no versículo 3, Deus vai continuar dando instruções para Isaac. Peregrina nesta terra. Sabe o que Deus estava falando para Isaac? Isaac, eu estou te plantando aqui. O ministério de Anápolis, pastor Ailton estava no aniversário do pastor Altair, seu irmão, o terceiro, né, dos irmãos, e eu disse isso lá. Por pregar muito no Templo da Glória desde 2007, em muitos lugares que eu ia, né, sempre me apresentavam como do Templo da Glória, Ministério de Anápolis. Aconteceu até numa cidade mineira, em Estrela do Sul, né? Pastor Tiago, lá do Ministério de Anápolis, o Templo da Glória, parte da 2. Só que sempre eu fui da Madureira, apesar de ter um amor pelo Ministério de Anápolis. Eu sempre digo que o Ministério de Anápolis é meu segundo ministério. E por causa do Ministério de Anápolis, eu aprendi a amar um pastor presbiteriano, que sempre está no Comep. Inclusive, quando ele não vem ao Comep, eu fico até assustado. Quem é? O pastor Hernando Dias Lopes. O pastor Hernando Dias Lopes, ele tem um livro chamado Floresça onde Deus te plantou. Baseado, inclusive, nesse texto de Gênesis 26. O que Deus está dizendo para Isaac é, Isaac, você não precisa mudar de cidade.
Você não precisa mudar de país. Você não precisa mudar de endereço. Melhor, você não precisa mudar de igreja. Eu vou te abençoar onde eu te plantei e te estabeleci. Quem disse que você precisa sair daqui da igreja de Vila Sul? Quem disse que você precisa ir para o exterior para Deus te abençoar? Não, Ele vai te abençoar aqui. E quanto maior for a crise, foi bem que eu ouvi aqui esta noite, maior será a bênção de Deus para a sua vida, tá? Como eu amei a analogia que a senhora fez aqui. E Deus tem isso, né? Quando Ele demora em entregar alguma coisa para nós, é porque Ele está caprichando. A minha ex-pastora, que agora eu estou na sede da DIPEL, mas eu congreguei 16 anos aqui na Vila Brasília, a pastora Desimara, esposa do pastor Sandro, ela diz assim, que Deus é tão perfeito, que Ele envia um presente para nós, e Ele envia embrulhado com aquele lacinho, porque Deus é chique demais. Deus está preparando algo grande para você, e você precisa florescer onde Ele te estabeleceu. E aqui é fantástico, a gente aprende com Isaac, através da ordem de Deus. Não é o ambiente que influencia, mas é quem Deus plantou no ambiente. Eu posso ouvir um amém? Não é o ambiente que determina o quanto você vai ser abençoado, é quem foi colocado no ambiente. Eu vou te dar só um exemplo dentre tantos. E eu gosto muito dessas pegadinhas bíblicas. E eu sei que a igreja da Vila Sul é uma igreja que ama a Bíblia, uma igreja que estuda a Bíblia, não vai cair nessa pegadinha aqui. Quanto tempo José ficou preso na prisão lá egípcia? Alguém sabe me responder aqui? Quanto tempo José ficou preso? Pastor Daria, é uma pegadinha, viu? O senhor é meu amigo, então eu já tenho que lhe alertar. Apesar de Gênesis 39 dizer que José foi para a prisão, irmão, se você não der um glória a Deus por isso aqui agora, eu vou pedir permissão ao pastor Ailton para ficar naquela porta aguardando você passar ali, irmão Wilson, na hora de ir embora, viu? Sabe quanto tempo José ficou preso naquela cadeia egípcia? Nem 1 minuto. Pastor, aí como um bom goiano, uai, mas o texto diz que ele foi para a prisão. Se você ler Gênesis 39 direito, ele vai chegar na cadeia, o delegado vai olhar para ele e vai dizer, rapaz, você não tem jeito de prisioneiro, você não tem jeito de criminoso, você não tem jeito de delinquente, eu estou precisando sair de férias e eu preciso que alguém ocupe minha vaga, mas não tem ninguém para me substituir. O delegado entrega a chave da prisão, da cadeia, das mãos de José, e diz o texto que por amor de José, Deus fez a prisão prosperar. Aí eu pergunto para os irmãos, o que é um sepaigo prosperar? Um bangu prosperar. É simples. Não tinha rebelião, preso não ficava ligando, né, de número estranho para passar trote nos outros, assustar os outros. A prisão se converteu só por causa da presença de José. Porque um de José ia, e detalhe, tá? Tem algum irmão José aqui esta noite? Tem algum José entre nós? Ali, o tocador. Você sabe o significado do teu nome? Sabe? Sabe o significado do teu nome? Pois você vai saber agora. Depois você me dá uma oferta de 50 centavos, tá bom? Brincadeiras à parte. Ó, José vem da raiz hebraica Yosef. Yosef quer dizer aquele que frutifica. Aquele que gera frutos. Aí você vai para Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 22, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, exceto Rúben, Simeão e Levi. Aí quando ele chega em José, ele vai dizer, José, você é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. As suas folhas, as suas folhagens saltam os muros. O que é que Jacó está dizendo? Você faz jus ao seu nome. Você é próspero, você frutifica. Detalhe, você frutifica porque você tem uma fonte. Aí Jesus vai dizer, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Aí Salmo 1, verso 2 vai dizer o seguinte: assim é aquele que ouve as minhas palavras e pratica e medita nela de noite e dia. Eu compará-lo-ei com uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Então Jacó está dizendo, você é José porque você é frutífero, você é José porque você tem uma fonte. E detalhe, você é tão abençoado que você não guarda as bênçãos para você, você compartilha com os outros. Deus vai te abençoar ainda mais, e estas bênçãos serão compartilhadas com outros, amém? Agora veja, a quarta lição desse texto, recapitulando, né? Deus aparece em tempo de crise,
Segundo, Deus dá uma direção. Terceiro, Isaac obedece. Quarto, Deus dá uma ordem para ele florescer onde plantou. E aqui tem o quinto motivo porque a fé de Isaac é fortalecida em tempos de crise, e a nossa também deve ser. Perceba no versículo 3 a continuidade: peregrino nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Se tem uma certeza que ninguém roubará de nós, é que Deus é conosco. Não. 4 pessoas entenderam. Eu acho que o microfone falhou. Ei, testando o som, não está funcionando. Eu vou repetir. Se tem uma certeza que ninguém roubará de nós, é que Deus é conosco. Deus é contigo. Deus é contigo. Pastor Ailton, Salmo 46, eu amo por demais. Esse salmo deu até inspiração para Martim Lutero compor das canções mais lindas, sacra, da música cristã, que é Castelo Forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí por 3 vezes o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que fortaleceu a fé de Josué no capítulo 1 de Josué? Por 4 vezes foi Deus dizendo para ele: não temas, esforça-te, porque eu sou contigo. Deus é com você. Agora isso é fantástico, tá? Deus não está apenas conosco, Ele é conosco. Sabe por que a nossa fé é fortalecida em tempos de crise? Porque nós temos a certeza da presença de Deus conosco. Não deveria ser, mas acontece. Se porventura um familiar te abandonar, alguém que você ama te abandonar, alguém que você tem tanto carinho e afeto te deixar, isso vai te causar tristeza. Mas uma coisa eu lhe garanto: Deus jamais te desamparará. Ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Eu acho lindo quando Jesus está terminando as suas últimas palavras no Monte das Oliveiras para ser assunto ao céu, e ele vai dizer o seguinte: e eis que estou convosco nos meses ímpares, janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Foi isso que ele disse? Eis que estou convosco todos os dias. Eu dou glória por você, glória a Deus. Ele está conosco. Isaac, eu serei contigo. Sexto, os irmãos aqui da Vila Sul às vezes puxam a minha orelha, porque eu tenho um problema com horário. Eu fui criado numa Assembleia de Deus que não podia passar de 9 horas, irmão. 5 para as 9, o pastor já ficava de pé, como dizendo: pregador, devolve o microfone. Então eu prego na velocidade 2.0. Só que hoje eu estou com muita vontade de pregar, porque esta é a minha penúltima mensagem dos 24. A última vai ser lá no pastor Edivaldo, na circular, quando eu voltar da Bahia, dia 30. Uma campanha que ele sempre faz de final de ano. Mas eu prometo que não vou me demorar mais do que já falei, tá? Por demais. Mas eu gostaria de dizer isso aqui para você, ó. Peregrina nesta terra e serei contigo e eu te abençoarei. Sabe por que a nossa fé é fortalecida em tempos de crise? Porque nós temos a certeza da bênção de Deus. Como dizia um saudoso amigo pastor Manuel: a bênção de Deus é boa e não falha. Alguém entendeu? Eu vou repetir: a bênção de Deus é boa e não falha. Alguém me perguntou um dia, pastor Ailton, pastor Rosângela: pastor Tiago, o senhor crê em maldição hereditária? O senhor acredita que maldição hereditária existe? E eu respondi, pastor Dari, para essa pessoa: eu acredito até certo ponto. E a pessoa me perguntou: que ponto? Até o ponto que esta pessoa se depara com a cruz de Cristo. Porque quando essa pessoa se depara com a cruz de Cristo, toda a maldição é quebrada e levada cativa por causa da bênção da cruz que Cristo levou sobre os seus ombros e nos garantiu a vitória. E tem gente, até mesmo no nosso meio, que tem até medo, né? Sei o que, maldição, primeira geração. Irmão, se você ler a Bíblia, olha o que Deus vai falar para Moisés: eu sou Deus que visito e castigo com maldições
até a quarta geração. Olha até onde vai a maldição. Quarta geração. Porém, quando eu encontro alguém que segue os meus preceitos e me obedece, eu visito esta pessoa com bênçãos até 1000 gerações. Ah, vocês entenderam que bênção. Ou seja, a bênção é maior do que a maldição. A bênção é maior do que a crise. O Deus a quem você serve é maior do que qualquer deserto que você esteja enfrentando. Nesta noite eu venho na autoridade de Deus dizer para você que não é o tamanho da crise que te define, mas é o tamanho do Deus a quem você serve que vai lhe abençoar em tempos de crise e vai fortalecer a sua fé. Ainda no versículo 3, em 7º lugar, Deus vai falar: ei, Isaac, peregrina, sou contigo, te abençoarei. E aí, pastor Dari, Deus vai rememorar, vai relembrar, vai recobrar a mente de Isaac as promessas dele. Sabe o que fortalece a nossa fé em tempos de crise? Quando nós nos lembramos das promessas de Deus. Eu sei a resposta, mas eu gosto. Essa pergunta, ela não é herética, ela não é contraditória, ela é boa. Quem aqui tem promessa de Deus? Eu tenho certeza que já houveram promessas que já se cumpriram. Mas tem algumas promessas que ainda não, né? Pois bem, Deus está falando assim: olha, as promessas que não se cumpriram, eu estou te lembrando, viu? Aquilo que te prometi não caiu no esquecimento. Se tem uma coisa que Deus não tem problema, que Deus não é, ele não é esquecido e ele nem sofre de amnésia. Agora, curioso, pastor Ailton, é que por 8 vezes na Bíblia o texto vai estar assim, ó: e Deus se lembrou. Peraí. Como diz Cláudio Duarte, Deus gosta de brincar com a gente de vez em quando. Deus se lembrou? Peraí, só se lembra quem se esquece. Mas por que essa expressão Deus se lembrou? Deus se lembrou de Sara, Deus se lembrou de Raquel, Deus se lembrou de Rebeca, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Ana. É dizendo que ele não deixa a sua palavra cair no esquecimento. Por isso que quando Paulo vai falar sobre as promessas de Deus, em 2 Coríntios 1:20, ele vai dizer: porque todas as promessas de Deus têm dele o sim, e nele o amém, para a glória de Deus Pai. As promessas de Deus sobre a sua vida não tem prazo de validade. Elas são eternas. Aí eu preciso concluir. Eu vou agora para o versículo 12, porque Isaac absorve todas as instruções de Deus. Aí no versículo 12, olha que fantástico: e semeou Isaac naquela mesma terra. Por gentileza, por favor, repita após mim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Naquela mesma terra. Aí eu pergunto para os irmãos: que mesma terra é essa? Na terra da crise, pastor Dari. De onde Isaac queria fugir. Isaac queria ir para o Egito. O Egito, na época, era a capital de toda a economia do mundo. As principais ciências do mundo estavam no Egito antigo. As principais universidades do mundo estavam no Egito. Só que Deus está dizendo: fica na terra da crise. Aí o texto diz: e semeou Isaac naquela mesma terra. E o texto continua: e colheu no ano seguinte. Amém ou amém? Eu ouvi amém. É amém. E semeou Isaac naquela mesma terra e naquele mesmo ano. Antes que 2024 termine, nós estamos finalizando o dia 12 hoje, mas até 31 de dezembro, você vai colher uma bênção de Deus extraordinária. Alguns irmãos desta igreja me conhecem há algum tempo. Você quer saber informações maiores sobre a minha pessoa, a minha conduta? Pode perguntar ao pastor Altair, a quem eu considero como pai. Eu sou avesso à teologia do triunfalismo, tá? Eu sou avesso à teologia coach.
Mas sinceramente, irmãos, eu falo diante de Deus, diante do Espírito Santo que está entre nós e em nós. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão forte essa noite que eu estou liberando palavras proféticas, porque Deus está incendiando o meu coração. Antes que este ano termine, você vai colher uma bênção extraordinária. Sim, em 2024, naquele mesmo ano, naquela mesma situação, naquela mesma crise. Sim, nesse lugar que você enfrentou tantas intempéries, é onde você vai colher muitas coisas. E 2025 que lhe aguarde, porque você vai chegar carregado de bênçãos para a glória de Deus. Agora, para terminar, o texto diz que Isaac semeou, colheu naquele mesmo ano, e detalhe, olha a porção que ele colheu, 100 vezes mais. Mas por que Isaac colheu 100 vezes mais? Porque ele trabalhou muito? Também, mas não foi o fator predominante. Por que Isaac colheu muito? Porque ele plantou muito? Também, mas não foi o fator predominante. O texto diz, ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Tem uma canção, eu queria falar, sobre os poços, o outro lado da crise afetou, mas eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Depois o senhor me chama numa outra oportunidade para eu voltar aqui para concluir esta mensagem. Sabe o que é fantástico? Tem um louvor que diz assim, e onde colocar a mão, eu vou abençoar, Não chores, quem cuida de você não dorme. Aí tem uma parte no refrão que diz assim, este aí eu escolhi para abençoar. Você foi escolhido por Deus para ser abençoado. Eu desenvolvi uma tese teológica sobre Jacó. Por anos eu ouvi que Jacó significava enganador. Hoje nem tanto, Hoje são outros tipos de bullying, de meme. Mas nos anos 90, você queria deixar um crente nervoso? Se chegasse para ele e dissesse, irmão Jacó, está parecendo Jacó. Porque Jacó soava de forma pejorativa. Suplantador, enganador, ludibriador. Ouvi isso por mais de 18 anos. Fomos estudar, vem nível básico, nível médio, bacharel em teologia, pouco de hebraico, grego, aramaico. Aí quando a gente vai para a semântica do nome Jacó, Yaakov, tem nada a ver com enganador. Mas por que isso se perpetuou de forma até milenar? Por causa de uma pergunta retórica de Esaú, uma ironia. Quando Esaú diz assim, não à toa se chama Jacó. E aí alguém se pegou nesse versículo isolado para dizer que o nome dele significava enganador. Só que, de forma bem resumida, os nomes hebreus, eles são condicionados a situações que cercam antes, durante e pós-parto. Poderia te dar inúmeros exemplos aqui. Isaac, porque a mãe dele sorriu. Moisés, porque foi achado nas águas do Nilo. Esaú, porque nasceu com muito pelo sobre o corpo. Jacó. Quando as parteiras descrevem para Rebeca, ei Rebeca, o teu outro filho, a segunda gemelar, o segundo gêmeo, está saindo agarrado no calcanhar do irmão. Quando Rebeca ouviu esse relato, disse, não, como assim? Ele está já saindo seguro, agarrado, segurado no calcanhar do irmão. Vamos colocar o nome dele de Jacó. Pois Jacó significa aquele que segura. Aquele que agarra. Olha a diferença, gente. Tem nada a ver, pastor Dari, com o enganador. E qual foi a tese desenvolvida? Alguém dizia, não, pastor, mas ele roubou a bênção do irmão. Ele enganou o pai. Se você observar, e eu acho que eu estou falando com pessoas até que militam na área do direito aqui, entendem de leis, Direito, enfim, na sua totalidade. Se nós levássemos o caso de Jacó e Esaú para a instância jurídica, para um júri, para uma audiência judicial, Jacó ganharia em 3 instâncias. Oh, obrigado, irmã, por ter concordado. Salvou o pregador agora. Porque os irmãos estão assim, de onde esse cara está tirando essas coisas? Onde ele vai chegar? Tá. Primeira instância, ele ganharia por direito legal a bênção. Por quê? Porque quando Esaú está voltando de uma caça, e ele esperto, sabendo que seu irmão gostava muito de comer, coisa de crente,
Ele diz, olha, Esaú, eu fiz um guisado para você aqui, tá? Tá delicioso. Aí, ô irmão, como você é benção, eu te amo, my brother. Mas tem um detalhe, se você quiser esta comida, você vai ter que me conferir, me vender o seu direito de primogênito. Hebreus destaca isso no capítulo da fé, Hebreus 11. Deus vai dizer, Esaú desprezou o direito de primogenitura, amando mais o prato de lentilhas. O que é que o texto está dizendo? Esaú amava mais as coisas do tempo presente do que as bênçãos eternas. Aqui é uma lição. Não troque a bênção de Deus por nada. Não troque aquilo que Deus tem para você por nenhum prato que este mundo venha te oferecer. Então, Esaú vende para Jacó. Por direito legal, ele comprou. Ele mostraria o cheque, ele mostraria o comprovante do Pix. Eu paguei, é meu. Ah, mas não me convenceu não. Segunda lei, ou segunda instância biológica. E eu posso falar com propriedade de causa, eu vou aproveitar até só para ponderar mais a informação do senhor. O senhor foi muito generoso comigo, dizendo que Elizabeth e eu só temos 2 filhas. Nós temos 4 filhos. 3 moças e um menino, né? Coisa de crente. Crente é uma benção. Crente judeu, tá, irmão? Os crentes de hoje não, planejo. Mas calma, não me julgue, tá? Jesus foi tão bom comigo com a Elizabeth que logo de cara mandou porção dobrada, tá? Por isso que o número aumentou rápido. Nós somos pai de gêmeos. E aí eu fui estudar essa questão biológica. E eu assustei quando estudei e descobri isso, né? Médicos conceituados dos Estados Unidos. Não sei se tem alguns gêmeos aqui nesta igreja, ou irmãos em suas famílias que tenham casos de gêmeos. Sabe algo interessante? Na biologia moderna, o primogênito dos gêmeos não é o que nasce primeiro, é o que vem depois, em segundo. E a biologia explica. Por quê? Porque provavelmente, dependente se ele é univitelino ou não, né? Se é igual ou diferente, lá dentro do útero, eles se dividem, o sêmen. E o que é formado primeiro, segundo a biologia moderna, fica numa posição inferior no útero. E o que vem primeiro foi formado depois. Ou seja, se nós fôssemos para a instância biológica, já que Esaú veio primeiro, então Esaú foi formado depois. Jacó veio depois, então ele foi formado primeiro. Então na instância biológica, o direito da bênção era de Jacó. Ou seja, 2-0 para Jacó. Ganhou na esfera comercial, onde ele compra o direito de primogenitura e ganhou agora pelo direito biológico. Aí você vai dizer, pastor, ainda não convenci. Então essa aqui vai convencer a todos nós. Gênesis 25, terceira instância, a instância espiritual. Rebeca está preparando o almoço. Rebeca está preparando o almoço. Do nada, a barriga de Rebeca começa a mexer, a tremer. Rebeca diz, meu Deus, esses meninos estão brigando dentro do ventre. Já estão chutando uma bola, já estão desenvolvendo a primeira luta do UFC. Aí Deus fala com Rebeca, Rebeca, não fique desesperada porque do que está acontecendo no teu ventre. Há 2 nações dentro do teu ventre. Um servirá ao outro, pela lógica. O maior, que seria Esaú, no caso a nossa ideia de mais velho, antigamente, vai servir o menor, o mais novo. Ou seja, Jacó ganhou na instância comercial, ganhou na instância biológica, e alguém não me conheceu ainda. Na instância espiritual, Deus já determinou. Esse menino já vai nascer com o direito da bênção. Aí vem Paulo, traçando as palavras do profeta Oséias, quando diz, e Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, falando da eleição divina, da eleição condicional, não eleição para salvação, porque Jesus foi muito claro, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui não está falando para salvação, mas está falando para propósitos específicos. Deus escolheu alguns para propósito específico, e esta noite eu estou pregando para os escolhidos de Deus, que já nasceram com a bênção de Deus, porque Deus te escolheu para ser abençoado, a exemplo de Jacó. Amém? De pé, por gentileza. De pé, por favor. Cadê aquela minha irmã abençoada do teclado? Pessoal do louvor, se puder aproximar aqui. Apesar de termos a plena convicção que nessa vida enfrentaremos muitas tribulações e aflições, nós temos uma certeza: Deus fez-nos nascer abençoados. Você nasceu com a bênção de Deus.
Agora, o que é lindo, pastor Ailton e pastora Rosângela, é que Deus não apenas nos constituiu abençoados, pastor Dari, mas Ele nos construiu como a própria bênção. Ele disse: seja tu uma bênção. Tu será uma bênção para as nações. Olha que fantástico. Além de sermos abençoados, Deus nos constituiu como bênçãos para outras pessoas que convivem conosco. É por isso que nós temos o hábito de dizer: você é uma bênção. Você poderia aproveitar a ocasião e dizer para essa pessoa, abençoadinho do seu lado: você, além de abençoado, você é uma bênção. Aleluia. Aleluia. Diga isso para duas pessoas: você é uma bênção. Aleluia. Pastor Ailton, o senhor é uma bênção. Pastor Rosângela, a senhora é uma bênção. Pastor Dario, o senhor é uma bênção. Meus pastores, vocês são uma bênção. Igreja de Vila Sul, vocês são bênçãos. São bênçãos. Antes que você cante, vai vindo as revelações. Elias chega em Israel, aí Acabe diz: és tu perturbador de Israel? Ele diz: não, perturbador é você e sua mulher. Eu sou bênção. Você é bênção, você é abençoado.